Fala galerinha, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai jogar uns tamborzinhos. Enquanto eu vou jogar uns tamborzinhos, eu vou falar sobre as Copas de 1930, 1934 e 1938, galera. E o seguinte, muito obrigado pelos 150 inscritos, galera. Rumo aos 200, cara. E galera, o meu vídeo chamado Reagindo à Geleia no Supermercado chegou a 1000 visualizações. Vocês são incríveis, cara. Rumo aos 8000 visualizações. Já caiu? Dezessete foram desclassificados. Vamos lá, galera. Em 1930, foi a primeira Copa do Mundo, galera. E o seguinte, a Copa foi disputada aqui perto, foi aqui no Uruguai. Não fala spoiler, pô. Deixa eu falar, vai. Fica me vendo, tá, Ícaro? Tá? E o seguinte, galera, a gente, na Copa de 1930, só tinha 13, em vez de 16 seleções, só tinha 13 seleções, sabia? E tipo, vocês sabem as eliminatórias? Isso, não tinha eliminatórias naquela Copa. Foram só convites. E 3 seleções recusaram o convite da FIFA, não é? Recusaram os convites da FIFA. E não, galera, eu morri, mas continuando, caraca, ganha gema, hein? Mas continuando, é o seguinte, a gente na Copa, mas depois de falar tudo, bora começar a falar da Copa do Mundo de 1930. Vamos lá, agora vamos ao seguinte, tinha alguns grupos, os 4 grupos eram formados assim. Um grupo tinha 4 seleções e os outros 3 só tinham 3 seleções, galera. Aí, galera, é o seguinte, no grupo A tinha a França, México, outra seleção que eu esqueci, galera, foi mal, e a Argentina. Quem passou nesse grupo foi a Argentina. E, né, galera, não lembro muito dessa Copa, mas tudo bem. Já no grupo B, ou no D, cara, galera, em outro grupo que eu não sei, os Estados Unidos estava nesse grupo, e ele passou nesse grupo. No grupo B, tinha o Uruguai. O Uruguai, ele passou e eliminou as outras 2 seleções. Mas e o nosso grupo, né? Esse grupo foi o seguinte. O grupo, ele era Brasil, Iugoslávia e Bolívia. O Brasil, ele perdeu para a Iugoslávia e ganhou da Bolívia. Mas a Iugoslávia, ela passou. Ela ganhou do Brasil. Mas foi assim, a Iugoslávia ganhou de 2-1 do Brasil. E depois o Brasil ganhou de 4-0 na Bolívia. Aí, como só tinha pouca seleção, não tinha as oitavas, as quartas. Ela foi já direto para semifinal. Aí, os 4 que passaram disputavam a semifinal, né? Aí, a semifinal era Uruguai versus Iugoslávia e Argentina versus Estados Unidos. A Argentina e o Uruguai passaram para a final, fazendo a maior goleada de todas. A Argentina 6, 1 Estados Unidos. Uruguai 6, 1 Iugoslávia. E agora, né? Aí, nas disputas de terceiro, os Estados Unidos ganhou, só não sei por quanto, né? E aí na final, a Argentina ganhou, no primeiro tempo tava 2-1 para a Argentina. E já tava ganhando, mas aí o Uruguai virou em casa e ganhou o primeiro título da Copa do Mundo. Oi. E galera, agora a gente vai falar da Copa de 1934. A Copa não foi aqui na América do Sul, mas sim na Europa. A Copa foi disputada na Itália. E o seguinte, a Copa como que foi disputada na Itália era assim,
Não, dessa vez não tinha. Começou a ter as eliminatórias e, sabe, não tinha fase de grupos nessa Copa. Começou nas oitavas. O Brasil, ele perdeu de 3-1 na Espanha nas oitavas. Já uma seleção, ela não jogou as oitavas de final, e ficou esperando alguém ganhar na outra parte para poder jogar as quartas de final. Eu não lembro como é que é essa seleção. Já falando da final, bora já para a final. A Itália, vamos falar já da Itália. A Itália foi a Não foi não, depois eu falo. A Itália, ela deu a maior goleada na Copa e em casa, 7-1 nos Estados Unidos. 7-1. E aí, ela foi pra final, chegou até a final e ganhou da Tchecoslováquia, um país que não existe mais. De 2-1 na prorrogação, de virada, galera, de virada. Já agora que a Itália ganhou em cá, a Copa também foi disputada na Europa seguinte. Em 1938 foi na França essa Copa. O Brasil, ele tinha uma campanha muito boa. Eu não lembro a fase de grupos, tá, galera? Mas, tipo, o Brasil foi para as quartas de final contra a Tchecoslováquia. Como não existia prorrogação, ficou 1-1 no placar. Sério. Ficou 1-1 no placar contra a Tchecoslováquia. 1-1. Aí, galera, ficou 1-1. Aí depois tinha um jogo de empate. O Brasil ganhou de 2-1 da Tchecoslováquia. Depois, o Brasil chegou até a semifinal. Mas aí perdeu para a Itália. E a Itália foi para a final. O Brasil ganhou da Suécia, que tinha dado E aí ele ganhou da Suécia por 4-2 na disputa de terceiro lugar. A maior goleada foi a Suécia, que deu 8-0 em Cuba. Em Cuba, né? Deu 8-0, acredita, Ícaro? 8-0, foi a maior goleada da Copa. Aí, já falando da final, a Itália ganhou da Hungria por 4-2 e foi a primeira seleção a ser bicampeã. E galera, eu sei que a gente vai falar sobre a Copa. Eu sei que eu falei só de 1978, mas vamos falar de 1950, que aconteceu nada menos, ninguém mais, ninguém menos que aqui no Brasil. A Copa foi aqui no Brasil em 1950. Aconteceu uma coisa muito ruim na final. Mas primeiro vamos contar. Vamos lá. O país sede, o Brasilzão, seguinte, cara, que isso? Era assim. A fase de grupos, o Brasil ele passou em primeiro. Só um que passava nos grupos. E derrotou e fez uma vingança contra a Iugoslávia. E passou em primeiro. Depois, na segunda fase, o título era disputado pelo Brasil, Uruguai, Espanha e Suécia. O Uruguai empatou com a Espanha com a Suécia por 2-2. Já ele ganhou da Espanha por 3-2. Depois, já o Brasil enfiou 7-1 na Suécia e depois 6-1 na Espanha. Ícaro, esquerda, cara. Aí, galera, foi o seguinte. Aí, o Brasil, ele chegou na final contra o Uruguai. E não sei se vocês sabem, olha, na disputa de terceiro lugar, a Suécia ganhou da Espanha. Mas aí, na final, aconteceu uma coisa horrível. O Brasil, ele abriu o placar por 1-0. Depois o Uruguai virou por 2-1 lá no Maracanã. E esse episódio foi conhecido como Maracanã, o Maracanaço. Mas o Brasil perdeu a sua Copa em casa. Ele perdeu a sua Copa em casa. Bom, galera, eu também quero falar da Copa de 1954. O Brasil passou da fase de grupos, mas nas quartas ele perdeu para a Hungria por 4-2. E ele foi eliminado de novo. A fase de grupos eu não lembro, galera. A Copa disputada na Suíça. A Suíça,
Depois sede, aconteceu uma coisa histórica. Você vai ficar de boca aberta, Ícaro. Ó, a Suíça estava ganhando de 5-0. Estava ganhando de 5-0 da Áustria. Mas sabe o que aconteceu? Ai, o que eu tô falando mesmo, cara? A Suíça estava ganhando de 5-0 da Áustria. Mas sabe o que aconteceu? A Áustria conseguiu virar e ela ganhou de 7-5. Você consegue. Você acredita nisso, cara? Ela conseguiu virar, cara. Jesus. Não, essa não foi a maior goleada, galera. Eu esqueci de falar a maior goleada lá em 50. E que a maior goleada foi. A maior goleada foi lá. Que você foi 8-0. O Uruguai deu 8-0 na Bolívia. Já em 54, a maior goleada foi. Acho que. Eu não lembro qual foi a maior goleada dessa Copa. Da 54. Aí na final era a Hungria de novo na final contra dessa vez a Alemanha Ocidental. A Alemanha Ocidental ganhou da Hungria por 3-2 e ganhou seu primeiro título. Agora, galera, eu vou falar da Copa de 1958. A Copa foi disputada lá na Europa de novo. Na Suécia. O Brasil caiu em um grupo bem facinho. Com Áustria, Inglaterra e a União Soviética. O Brasil não perdeu nenhuma partida. Ele ganhou de 3-0 da Áustria, empatou 0-0 com a Inglaterra e ganhou da União Soviética por 2-0. E se classificou com 5 pontos. Em último lugar, lanterna, temos a Áustria, que empatou, eu acho que ela empatou com a União Soviética. Não sei se ela empatou com a União Soviética, não sei, tá? Aí, nas quartas de final, o Brasil enfrentou o País de Gales por 1-0. O Pelé fez um gol e o jogo ficou 1-0 para os brasileiros, cara. Aí o Brasil chegou à semifinal. Ele podia ir para a final ou ele podia ir lá para disputa de terceiro. Mas aí aconteceu uma goleada e foi em frente à França. E o Brasil ganhou de 5-2 da França e avançou para a final. Mas a França, eu acho que ela foi a terceira colocada. Ganhando, eu acho que da Hungria. E, né? A final foi disputada lá em Estocolmo. E foi Brasil e Suécia se reencontrando. E sério, aí, seguinte, aconteceu isso. O Brasil, ele repetiu o que fez na semifinal e ganhou de 5-2 da Suécia. E ele se tornou campeão. Depois de 24 anos tentando, ele finalmente conseguiu. Não é, Ícaro? Já em 1962, a Copa não foi na Europa. A Copa foi aqui na América do Sul, no Chile. A Copa foi no Chile. E o Chile, ele tava. No Chile, o Brasil, ele tava em um grupo que era Tchecoslováquia, Inglaterra. Não, México, Tchecoslováquia e Espanha. O Brasil passou em primeiro, né? Ele passou com 5 pontos, só empatou com a Tchecoslováquia. Ganhando o México por 2-0 e depois aconteceu uma virada. Eu tô gravando. Uma virada por 2-1. E a Espanha ficou na lanterna. E o Brasil passou em primeiro. E sabe quem passou junto com ele? A Tchecoslováquia. Nas quartas, o Brasil, ele pegou... Ai, cara, eu não lembro. O Brasil pegou a Inglaterra. E deu 3 ou 2-1 na Inglaterra.
E depois ele foi pra semifinal contra, sabe quem? Ícaro. Contra o país sede, ele caiu contra o Chile. Ganhou de 4-2. Ah, velho, o cara me jogou. Ganhou de 4-2. Você morreu, Ícaro? Ele ganhou de 4-2 e foi pra final, junto com a sua, com o seu antigo, com a sua antiga, com a sua antiga, com seu antigo colega de fase de grupos, a Tchecoslováquia. Ele ganhou de 3-1, virada, igual 58, virada por 3-1 e conseguiu seu bicampeonato. Tá gostando, Ícaro? Tá gostando? Tá gostando? Agora, galera, a gente vai falar até 1970. Eu não sei se vai ser. A gente vai ver como é que tá. Galera, é o seguinte. Na Copa de 1966, ela foi pra Inglaterra. Foi sediada na Inglaterra. Não foi? O quê? Oi? É. Tá. E galera, esse vídeo vai ser dividido em duas partes, senão o vídeo vai ficar muito longo. A gente vai falar só da 1966 e depois a gente encerra o vídeo, tá? 66, a Copa foi disputada lá na Inglaterra. E sabe, o Brasil, ele passou, ele acabou, eu vou explicar pra vocês já. O Brasil, ele ganhou da Bulgária eu acho que por 4-2. Depois, ele perdeu pela Hungria e depois perdeu para Portugal. E ele não passou da fase de grupos. Agora, sobre o país sede, a Inglaterra, ela passou da fase de grupos e ganhou nas quartas de final. Eu não sei quanto que ficou, não sei quem que ela fez, mas tudo bem. Na semifinal, eu acho que ela bateu Portugal ou a União Soviética. E aí, a Inglaterra ganhou e foi para a final contra a Alemanha Ocidental. A Alemanha Ocidental tinha a chance de ganhar esse título, mas ela perdeu. Mas aí, né, ela perdeu. Ela perdeu. A Alemanha Ocidental perdeu por 4-2. O terceiro gol da Inglaterra surgiu. O jogador inglês chutou no travessão e ela caiu em cima da linha. E assim, galera, a Inglaterra ganhou seu título, único título. E galera, a gente vai acabar só de acabar essa partida. Aí depois, outra hora, a gente faz a parte 2. Galera, a gente vai acabar aqui, né? A gente vai acabar. E galera, eu morri. Galera, se inscreve, dá o like. Rumo aos 200 inscritos. E é isso. Tchau.